28 de fevereiro de 2026, o dia em que o mundo mudou. O ataque ao Irã colocou o Estreito de Hormuz sob ameaça e o pior de tudo isso é que você foi avisado. Nada será como antes. Essa frase não é minha, é de um homem chamado Klaus Schwab. Klaus Schwab é o fundador do Fórum Econômico Mundial e a pessoa que define as diretrizes em Davos. Inclusive, existe um livro do próprio Klaus Schwab onde está escrita a seguinte frase: crises são verdadeiras janelas de oportunidades. Aí eu pergunto a você, você já ouviu a máxima criar o problema para vender a solução? Pois é, eles estão criando caos para que você aceite a solução proposta por eles, que é o fim do dinheiro físico, o controle digital dos alimentos, a criação das smart cities e a perda da sua liberdade. Nesse vídeo, eu pretendo fazer uma ligação entre os bombardeios de hoje e a agenda que quer controlar o seu amanhã. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está no canal A Caminho de Casa. Se você ainda não me conhece, o meu nome é Ângela. Se já me conhece, é um prazer imenso receber você aqui de volta no meu canal. Antes de começar o tema do vídeo de hoje, eu peço que você, por favor, curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo, se inscreve no meu canal, porque na medida que você faz esse movimento a favor do canal A Caminho de Casa, o YouTube entende que o meu conteúdo é relevante e vai acabar divulgando esses vídeos para mais e mais pessoas. Também peço que, se você puder, você me siga lá no Instagram do A Caminho de Casa e também no TikTok do A Caminho de Casa, porque a propagação também está sendo realizada por lá. Pessoal, antes de começar o vídeo de hoje, eu quero que vocês entendam o seguinte: existem algumas palavras que eu não vou poder falar nesse vídeo. Eu sei que vocês são muito espertos, vocês têm um raciocínio rápido e, apesar disso, vocês vão conseguir entender tudo aquilo que eu vou passar nessa conversa de hoje com vocês. Também quero que vocês saibam que esse vídeo não é um vídeo exclusivamente sobre geopolítica, mas é necessário passar pela geopolítica para que a gente entenda os detalhes de tudo que está acontecendo no mundo exatamente agora e quais serão as possíveis implicações de tudo isso. Aqui eu não pretendo colocar medo, trazer pavor para nenhum de vocês. Na verdade, a intenção dessa conversa é que vocês encontrem a verdade. Porque, como disse o nosso grande irmão e mestre há 2000 anos atrás, a gente só alcança a liberdade através da busca pela verdade. Bom, todo mundo sabe o que é que está acontecendo exatamente agora dentro do cenário geopolítico mundial. Nós estamos em março do ano de 2026 e está acontecendo um AG entre Estados Unidos, Israel e o Irã. E do meu ponto de vista, mais drásticas do que as consequências naturais de um AG é você já conseguir enxergar, com as informações que se tem, os desdobramentos dessa situação e que, infelizmente, não são óbvios para a grande maioria das pessoas. Ângela, quais implicações são essas que você está dizendo? Quais desdobramentos são esses? Calma que a gente vai chegar lá. Primeiro, vamos entender o cenário geopolítico para que a gente possa abordar exatamente aquilo que eu quero falar com vocês aqui nesse vídeo. Pessoal, vamos lá no Oriente Médio para que vocês entendam todo o contexto. Lá no Oriente Médio existe uma das maiores rotas marítimas do mundo, que é conhecida por Estreito de Hormuz. É lá no Estreito de Hormuz que se transita, que se passa basicamente em torno de 30% do petróleo mundial e em torno de 20% dos transportes marítimos do mundo. Basicamente funciona da seguinte forma: o petróleo sai de Hormuz, cruza o Mar Vermelho e passa por um canal conhecido por Canal de Suez. Então tudo o que acontece ali, tudo o que acontece naquela região, afeta diretamente o preço do combustível e a economia mundial. Com toda essa bagunça que está acontecendo lá fora, o Irã iniciou o bloqueio parcial de Hormuz. Veja só, com o Estreito de Hormuz bloqueado, ainda que parcialmente, os navios petrolíferos vão ter que fazer uma nova rota. Eles vão ter que necessariamente evitar o Canal de Suez
e passar pelo Cabo da Boa Esperança, o que acarreta um aumento drástico no custo dessas operações, no custo desse transporte. Sem contar que o Oriente Médio é um grande fornecedor de insumos e qualquer probleminha por lá acontece um encarecimento da produção agrícola, o que vai afetar diretamente no preço dos produtos nos supermercados. Ai, Ângela, mas tu não me disse que esse vídeo não era sobre geopolítica. Eu já sigo os canais de geopolítica, eu já sei dessas informações. Eu não quero ouvir mais do mesmo. Eu quero coisa nova, eu quero entender quais são as implicações do teu ponto de vista sobre toda essa situação. Pois é, meu amigo, minha amiga, esse vídeo definitivamente não é sobre geopolítica. Ou não apenas sobre geopolítica. Esse vídeo é sobre controle. A questão é que com a escalada do conflito entre Estados Unidos, Israel e Irã, e especialmente com o Estreito de Hormuz sob ameaça, não se trata apenas de mais um conflito regional entre países. Se trata, na verdade, da aceleração da Agenda 2030 de Klaus Schwab. E é exatamente isso que eu quero que você preste atenção. Esse é o foco desse vídeo. Por quê? Porque tá todo mundo, mais uma vez, olhando para o lugar errado. Enquanto tá todo mundo preocupado com uma possível terceira G, nos bastidores, a agenda globalista, a Agenda 2030, está acelerando a todo vapor. No início do vídeo, eu falei um nome para vocês, e esse nome é Klaus Schwab. Klaus Schwab é o fundador do Fórum Econômico Mundial e é o cara que dita as regras lá em Davos, que é a cidade na Suíça onde acontece anualmente as reuniões do Fórum Econômico Mundial. Enquanto toda essa bagunça entre países está acontecendo lá fora, os integrantes do Fórum Econômico Mundial estão encarando tudo isso como uma grande janela de oportunidades. Até porque, pessoal, tudo que está acontecendo agora já está escrito nos livros do próprio Klaus Schwab. Desde 2020, que o Fórum Econômico Mundial vem discutindo a fragilidade desse sistema em que vivemos, em razão das G que acontecem e das PAN que eles soltam aí para a humanidade. Concomitantemente, vem sendo inserida na sociedade essa ideia de anseio por mudança. As coisas precisam mudar. E isso é o gatilho necessário que abre as portas para que os donos do mundo, né, que muitas vezes se reúnem lá em Davos, no Fórum Econômico Mundial, implementem as alterações que eles consideram necessárias e que em tempos de normalidade a humanidade como um todo jamais aceitaria, em razão da bizarrice dessas ideias. O medo, pessoal, é a maior ferramenta de controle que esse pessoal usa para adestrar cada um de nós. Eventos como Gs e PANs. Tá entendendo o que é PAN, né? São criados e utilizados pelos donos do mundo para convencer a humanidade que esse sistema que nós estamos inseridos não é mais adequado para o século em que estamos. E nos bastidores de tudo isso, eles propõem um novo contrato social. Veja só, essa situação que está acontecendo agora lá no Oriente Médio. O bloqueio, ainda que parcial, do Estreito de Hormuz dá a entender que depender de certas rotas marítimas para alimentação, para, enfim, petróleo, energia e assim por diante, é uma situação extremamente delicada em razão da vulnerabilidade das próprias rotas. O Fórum Econômico Mundial utiliza um termo chamado policrise, que é quando se converge numa mesma situação G, PAN e inflação. A ideia é mais ou menos a seguinte: nenhum país consegue resolver essas situações sozinho. Então, o que é que a gente faz? A gente transfere essa decisão, a gente transfere o poder e a autonomia decisória dos países para um único órgão global internacional. Klaus Schwab, quando ele vem falar sobre o novo grande reset, ele dá até o exemplo da peste negra que aconteceu lá no século XIV. A peste negra foi uma doença que matou tanta gente, mas tanta gente, que a mão de obra da época ficou praticamente escassa. Aí o que é que aconteceu? Os trabalhadores que conseguiram sobreviver, os poucos trabalhadores que restaram, conseguiram exigir melhores condições de trabalho, conseguiram exigir melhores salários.
Isso foi o grande reset da época. O cenário mudou completamente em razão das novas condições. Para o Fórum Econômico Mundial, a AG que está acontecendo agora e que envolve o Oriente Médio é uma espécie de peste negra contemporânea. Porque perceba o raciocínio, destruindo ou bloqueando as rotas marítimas comerciais e o sistema de abastecimento de energia baseado em petróleo, considerando que o bloqueio, ainda que parcial, do Estreito de Hormuz afetou a distribuição do petróleo, a humanidade vai ser obrigada a aceitar uma transição energética e a digitalização de absolutamente tudo, muito mais rápido do que aconteceria em tempos de paz, em tempos normais. De antemão, a gente tem que entender que uma AG, ela não é apenas um problema a ser resolvido, a ser solucionado. Uma AG é um passaporte, é uma grande oportunidade para acelerar essa Agenda 2030 que já é divulgada há muito tempo. Tá bom, Ângela, tu falasse, mas tu não trouxesse o problema até agora. Qual é o problema de tudo isso? O que é que isso tem a ver? O que é que isso afeta a minha vida? Calma, pequeno gafanhoto. Se você não entendeu o problema, você vai entender agora. Através da compreensão de um conceito chamado Era Inteligente ou Quarta Revolução Industrial. O grande problema é que essas instituições globais, encabeçadas por esses grandes líderes, que representam aí a força que domina o mundo, estão utilizando esses momentos de crise para colocar na cabeça da humanidade, para introjetar na mentalidade das pessoas certas ideias que já estão sendo discutidas no Fórum Econômico Mundial há tempos. Ideias como renda básica universal, smart cities, passaporte alimentar, que eu vou explicar para vocês a bizarrice que envolve tudo isso. Antes de qualquer coisa, vale deixar claro para vocês que esses conceitos que eu estou trazendo não foram as vozes do além que me disseram, que soltaram o bizu para mim. Eu não estou tirando isso da minha cachola. Conceitos como smart cities, passaporte alimentar, renda básica universal, são conceitos que são discutidos há muito tempo pelos donos do mundo, por aqueles que detêm o poder, né? Pela aquela minoria pequenininha que dita as regras do jogo aqui para cada um de nós. Isso já está sendo discutido há muito tempo e a ideia é que essa implementação seja realizada de forma tão sutil que quando a humanidade acorde e perceba, já esteja tudo absolutamente controlado. Até essa ideia de escassez, de encarecimento dos alimentos que a gente se acostumou, porque toda vez que a gente vai no mercado, o preço dos alimentos está cada dia mais caro, está cada dia, eu não sei onde é que vai parar, né? Daqui a pouco a gente vai ter que deixar um órgão lá para poder pagar, enfim, o quilo do arroz. Até essa ideia, pessoal, é o cumprimento de uma programação, é um cumprimento de uma agenda. Isso não é natural. Isso não é um processo natural. A realidade é a abundância da produção agrícola. A realidade é que a gente tem solo produtivo suficiente no mundo inteiro para dar e vender e distribuir e soltar e liberar comida, insumo, produto para quem quiser e para quem enjoar. Só que eles programaram na mente da humanidade a ideia de que a produção agrícola está cada vez mais escassa, que é natural esse processo de encarecimento dos produtos, e isso não é natural. Isso é uma anomalia que foi colocada na nossa cabeça para cumprir os propósitos dessa Agenda 2030, através da ideia de escassez programada. Vamos usar o exemplo que nós temos em mãos para que você consiga entender a complexidade disso tudo. O Estreito de Hormuz está sob ameaça, certo? Já foi até parcialmente bloqueado. Em razão disso, uma grande parte dos insumos que são produzidos no Oriente Médio estão sob risco a nível mundial. Mas isso não aconteceria se nós tivéssemos formas de produção alimentar alternativas. Olha só, quem sabe proteínas produzidas em laboratório? Quem sabe a substituição da proteína animal pelo consumo de insetos? Olha aí que boa ideia. Se fosse assim,
a distribuição de insumos a nível mundial em razão da fragilidade de um canal marítimo não estaria jamais sob risco, porque nós criaríamos laboratórios para produzir certos alimentos e o abastecimento de produtos laboratoriais alimentícios estaria garantido para todo mundo. Ou então, você pega uma formiguinha que está passando na sua casa, dá uma lavadinha nela na torneira e bota para dentro. Essa é a ideia. E não, essa não é uma piada de mau gosto. Essa situação já foi discutida em Davos várias vezes. Eles já propuseram mais de uma vez uma mudança radical na dieta global. Inclusive, aquele psicopata daquele Bill Gates, que é o mínimo que eu posso chamá-lo, em algumas declarações, ele já disse que o pum e o arroto da vaca são responsáveis pelos buracos na camada de ozônio em razão da emissão de metano. Minha gente, eu não sei nem o que dizer. O que mais me deixa perplexa nisso tudo é que esse tipo de declaração passa despercebido, não sei o que é, ou passa despercebido, as pessoas estão dormindo demais para entenderem a gravidade do que é dito. Que é como se não fosse nada. E mais, tem gente que vai levar essa declaração para a vida e vai parar de consumir carne bovina de fato, né? Vai parar de consumir porque vai começar a entender que a pobrezinha da vaquinha, ela interfere diretamente, ela afeta o clima, ela afeta o meio ambiente ecologicamente equilibrado, ela afeta a camada de ozônio por conta da declaração de um psicopata desses. Quando a intenção desse pessoal é tirar de todos nós um dos alimentos mais importantes que existem para a saúde e longevidade humana, que é a carne bovina. Isso tudo é cumprimento de agenda. Isso tudo é pauta que é estabelecida para domesticar a população, para fazer exatamente aquilo que eles querem. Como se não fosse o suficiente, também está sendo discutido em Davos a ideia de rastreabilidade da cadeia alimentar, rastreabilidade dos alimentos, chamada passaporte alimentar. A ideia é controlar toda a produção dos alimentos através de blockchain e inteligência artificial, desde o plantio da sementinha até a chegada do alimento à mesa. E a grande complexidade disso tudo é que os detentores dos dados, a galera que tem o poder sobre o botão de desligar e de ligar, pode a qualquer momento, diante de uma desobediência de diretrizes, apertar o botão e simplesmente impedir o acesso aos alimentos, tanto para aqueles que produzem, como os pequenos produtores, quanto para o consumidor final, ou seja, cada um de nós. Ao centralizar o sistema alimentar, quem controla a tecnologia e os dados, controla quem pode comer e a que preço. Mas, Ângela, como é que eles conseguiriam controlar toda a cadeia de produção alimentícia, rastrear o consumo de alimentos, rastrear a forma como tudo isso está sendo gerenciado? Isso seria possível? Isso é tecnologicamente viável? Infelizmente, eu não tenho outra alternativa senão afirmar que sim. É possível através da implementação da outra parte do plano, que também já foi discutida em Davos, através da implementação da renda básica universal com a chegada dos CBDCs. Em momentos de crise, o sistema financeiro mundial entra em colapso. Essa é a chamada instabilidade sistêmica proposta por Klaus Schwab em um dos seus livros. Ele diz o seguinte, que o sistema financeiro mundial, baseado no atual sistema fiduciário dessas moedas fiat, né, que são as famosas cédulas, é muito lento e instável diante de situações de colapso geopolítico. E qual seria a solução diante desse caso, proposto também por Klaus Schwab? A substituição das moedas fiat pelas CBDCs, que são as moedas digitais dos bancos centrais. Já ouviu falar em Drex? Pois é. Imagina o cenário, um cenário de crise, de conflitos, enfim, um cenário de colapso. Aí chega o governo aqui, ó, e as instituições oficiais aqui, ó. Não, as CBDCs são a melhor solução, porque em razão da agilidade da tecnologia, a gente consegue com muito mais facilidade distribuir auxílios emergenciais. Além disso, a gente pode, com as CBDCs, cortar os gastos excessivos na fonte. A gente pode controlar o narcotráfico. Fica tudo mais fácil.
A distribuição de renda é muito mais fácil diante de uma situação dessa. A gente consegue cortar na raiz certos males que as moedas fiat não permitem que a gente faça. É lindo, né? É maravilhoso, é o mundo de Bob, é o mundo de Alice, é perfeito. Se a ideia central não fosse controlar cada um de nós. Sabe o que isso significa na prática? Que uma situação de emergência, por exemplo, eles poderiam, através dessa renda básica universal, que seria implementada com os CBDCs, restringir, limitar o consumo de alimentos para cada um de nós. Digamos que uma situação, a gente está aqui numa situação de crise. Aí eles têm lá todo o controle das nossas movimentações, das nossas transações. Eles têm o controle de absolutamente tudo. Aí a gente vai e quer consumir mais um pouquinho de carne vermelha, que a gente gosta de um churrasquinho, de uma picanha, né? Só que a gente já sabe que carne vermelha é uma pauta que eles querem derrubar com toda a força. Eles não querem que a gente coma carne vermelha, querem que a gente coma gafanhoto. Aí a gente vai num dia, desobedece e carne vermelha para dentro. Eles têm o acesso, porque eles têm o acesso do nosso consumo, eles sabem para onde os CBDCs estão indo, que foi exatamente o que a gente comprou, né? O que é que eles fazem? Corta para Ângela, corta aí a renda básica universal dela, vai ficar aí um mês com menos, sei lá, 80 tokens. Agora ela vai aprender que com carne vermelha não se brinca. Entendeu? Pessoal, seria muito engraçado. Eu tento trazer leveza para esse vídeo, para ficar uma coisa menos impactante. Mas seria muito engraçado se isso realmente, efetivamente, não estivesse sendo discutido. Vocês conhecem o canal do Felipe Castelo Branco? Pois é. Ele vem falando disso. Ele é uma pessoa que estuda geopolítica há muito tempo. Manja muito mais do que eu. Meu Deus, quem sou eu perto das informações que ele tem? E ele já vem falando disso, ó. Há muito tempo. Aprendi muita coisa com ele e tô vendo muito do que ele falou ser implementado de forma sutil e gradativa, especialmente através dessas oportunidades que estão surgindo, como essa G que está acontecendo agora. Outro conceito que é muito discutido por eles lá em Davos é a implementação das Smart Cities, que são as cidades inteligentes, onde a ideia predominante nessas cidades será a seguinte: você não terá propriedade de nada, mas você será usuário daquilo que você quiser. O que eles querem é que a gente abandone a ideia de propriedade privada e que nós sejamos meros consumidores de serviços. Infelizmente, nós vivemos num país, de fato, onde ter a propriedade das coisas é um tanto quanto custoso, em razão da carga tributária incidente em cima de tudo isso. Mas tudo isso também faz parte de uma programação, porque até as pessoas que têm condições de ter propriedade privada, pagar impostos com folga, elas estão mudando a mentalidade para serem apenas consumidores de determinados serviços. A Uber está aí como o maior exemplo, né? Até gente que tem carro, que paga IPVA aí com folga, que está tudo bem, quer andar de Uber, porque é mais fácil, é mais prático e seria maravilhoso se não existisse um propósito muito mais obscuro por trás de tudo isso. Tudo que foi falado nesse vídeo é para que você entenda de uma vez por todas que a realidade está muito além daquilo que contaram para você. De fato, existe uma agenda que avança a passos largos. É uma agenda obscura que geralmente progride quando a humanidade está distraída com esses grandes acontecimentos. É uma agenda que visa, de fato, controlar e domesticar a humanidade como um todo, em razão dos motivos dos donos da agenda. Mas também existe uma outra agenda que está se cumprindo. Uma agenda que também foi prevista séculos atrás, que se cumpriria e que é a agenda do governo do bem. É a agenda que visa barrar definitivamente todos os planos que esse pessoal tem para a humanidade. Nós, de Dáquila Pesquisas, trabalhamos frequentemente para levar informação verdadeira para cada um de vocês, para levar o verdadeiro conhecimento para cada um de vocês e para que vocês despertem de uma vez por todas para tudo o que está por vir. Infelizmente, o caos está só começando nesse sistema em que nós vivemos, mas nós estamos prontos a auxiliar a humanidade, a trazer a luz do conhecimento para cada um que estiver disposto a ouvir o que nós temos a falar,
para trazer a libertação, que é aquilo que eles não querem que nós tenhamos. Todas essas informações que eu passei para vocês nesses vídeos já é divulgada por Dáquila Pesquisas há mais de décadas. Já vem sendo falado que chegaria um momento da história da humanidade em que nós precisaríamos ter estoque de alimentos, acesso alternativo à água, acesso alternativo a combustível, acesso alternativo a gás de cozinha, que nós precisaríamos desenvolver um comportamento sobrevivencialista, não apenas em razão desses planos de controle da humanidade, mas também em razão da onda moduladora negativa, que nós já estamos sob a vigência dela. Se você não sabe o que é onda moduladora negativa, tem um vídeo aqui no meu canal que explica perfeitamente o que tudo isso significa. E existem alguns acontecimentos que estão muito próximos de se concretizarem, que vão precisar de cada um de nós, não apenas suporte físico, através da questão material, de nós termos alternativas materiais para de fato sobreviver, mas também um grande nível de suporte emocional. Utilize esse vídeo como fonte de informação. Vá atrás do conhecimento, pesquise e desperte de uma vez por todas para que você se prepare para os futuros acontecimentos. E saiba, existe um cronograma paralelo, que é o único cronograma que conseguirá tirar cada um de nós das garras da nova ordem mundial. O caminho é Dáquila. Um beijo e até mais.